Livro do profeta Daniel. Capítulo de número 9. A partir do verso de número 15. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, o teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lança-nos as nossas súplicas diante de ti, não porque a confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Repita comigo: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E quanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você. Porque Deus o ama muito. Repita comigo: porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Amém, igreja? Meus irmãos, preste atenção aqui. Aqui nós vamos falar nessa manhã a respeito de Daniel. Daniel, que é o exemplo de uma pessoa que persevera em oração. Um homem que aprendera na sua vida, independente do lugar onde ele estava, o ambiente que ele estava inserido, a sua prática na oração, ele não poderia perder por nada. Sabemos que quando o templo foi edificado em Jerusalém, uma graça de Deus lhe foi confiada como aprovação daquele lugar, como resposta de Deus para aquele povo. E a resposta que foi lhe concedida era que, todavia, mesmo ele estando distante, mas eles orando em direção a Jerusalém, o Senhor atenderia a vossa oração.
o Senhor atenderia a sua súplica que estava sendo feita naquele lugar, ou em direção daquele lugar. Tanto que depois da exaltação de Deus na vida de Daniel, sabendo-nos nós que chegando lá como exilado, como escravo, um dos jovens que chegaram diante daquele lugar da Babilônia, depararam com a graça de Deus, pois não se contaminaram, e o tempo se passou, e ali foi confiado a ele lugar de honra, de responsabilidade. Não somente isso, mas também lhe foi concedido um lugar para ele habitar. E o lugar que ele estava habitando, ele tinha uma janela escancarada, ele tinha uma sacada especial para ele, aonde todos os dias, durante 3 vezes ao dia, ele fazia as suas orações, aplicava aquilo a qual ele aprendera, de estar totalmente direcionado a Jerusalém, mesmo distante, mas orando ao Senhor, buscando a Deus, chamando pelo nome do nosso Deus e Pai. E assim ele fizera, ao ponto de os seus inimigos, pensando tramar alguma coisa contra a sua vida, fazendo que ele deixasse de orar, pois sabia eles que quando ele orava, ele mantendo a sua prática, eles poderiam ser um instrumento para ali também causar na vida dele prejuízo, destruição, lançando diante do rei uma estratégia demoníaca para que ele parasse de orar, ou se ele orasse, ele ali fosse preso, sofresse consequência diante daquele hábito da sua oração. Porque o inimigo sabe, se você e eu pararmos de orar, o céu se fecha. Se eu e você pararmos de buscar a face do Senhor, nós vamos definhar com a nossa fé, nós vamos sucumbir, nós vamos perecer. Se você aí que tem orado, tem visto as coisas estar travadas, uma luta, uma dificuldade, não se surpreenda se você deixar de orar, as coisas vão se tornar bem pior para a sua vida. Mas um conselho lhe dou, e uma palavra boa eu concedo à tua vida: não deixe de orar. Se orando está difícil, sem orar estaria pior. Mas o que eu faço, pastor? Tome posse agora, continue orando, porque se o inimigo está se levantando para que você feche a sua boca, para que você deixe essa prática diária da tua vida, é porque o milagre já está perto da tua casa, o milagre já está perto da tua vida. As bênçãos que enriquece e não acrescentadores já está para te alcançar. Mas tudo isso vem através da oração. E o inimigo, ele é astuto, colocou um decreto. Agora vamos ver, se ele não para de orar, no mínimo, preso e morto ele será. E você acha que isso ocasionou medo na vida de quem é da oração, irmãos? Você acha que isso limitou quem vive na oração, irmãos? Você percebe que lá na frente, uma das respostas de Deus para quem ora é inteligência e discernimento? Sabe por quê? Porque quem tem uma vida de oração, quem busca ter intimidade e comunhão com Deus, não fica vulnerável, não anda no escuro, está com os olhos fechados, está com os joelhos dobrados, mas os céus abertos e a glória de Deus resplandecendo no seu caminho. Porque a direção, o discernimento não vem de homens, vem de Deus. Então quando você se depara com alguém que tem uma vida de oração, você pode pensar muitas coisas sobre essa pessoa, você pode fazer diversos questionamentos sobre essa pessoa, mas um conselho eu lhe dou: não mexa com quem ora, não toque em quem ora, não entra no caminho de quem ora, porque aquele que ora tem comunhão e intimidade com aquele que responde, e aquele que responde se responsabiliza por sua vida. O que eu quero lhe dizer: pode se levantar, pode tentar fechar teus lábios, a sua boca, pode querer fazer você desistir. Escute o que eu vou lhe dizer: não pare, não retroceda. A ordem é orar sem cessar, porque a resposta virá na tua vida. Comprometimento na oração.
E aqueles que se levantaram, viu ele no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo posicionamento. Sabe o que aprendemos aqui? Que não importa o que nós estamos enfrentando ou passamos, não perca o discernimento, não perca a visão, não perca a inteligência que Deus lhe confiou. Não saia da sua posição, não se precipita com a sua boca. Ao invés de você ir aonde Deus não mandou você ir, ao invés de você fazer o que Deus não mandou você fazer, ao invés de você ser impulsionado pelas suas emoções, do que você sente, dobra o seu joelho, fecha a tua boca e permita o céu se responder por você. É a melhor estratégia que temos, é a melhor forma, mas é um edito real, pastor. Tinha um anel do rei, pastor. Tinha uma ordenança do rei, pastor. Não importa, está na oração. Não importa, está de joelhos dobrados. Não importa, está buscando. O que o senhor quer dizer, pastor? Às vezes estamos numa guerra na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Tem tantas palavras proferidas, tanta sentença contra a minha, contra a tua vida. Mas o interessante, irmão, que isso tudo não tem poder, irmã Alessandra. O poder que há na vida de quem ora é daquele que está lá em cima deliberando ao nosso favor. Pode decretar, pode afirmar, pode dizer tantas coisas, ou se levantar contra a tua vida. Se você permanecer na oração, descansa. Tem cuidado de Deus para a tua vida. Tem cuidado de Deus para a tua vida. Mas vamos para o texto. Este homem que aprendera viver na oração, tendo discernimento da parte de Deus, para ali conceder a resposta e o discernimento, a compreensão de sonhos, de visões. Agora ele está num ambiente único, que ele aprendeu a se colocar. E nesse ambiente único, que ele já tem intimidade e comunhão, ele se depara com uma outra ocasião. Que ocasião é esta? Uma ocasião de orar, de aplicar o seu coração e não obter resposta. Se olharmos para o capítulo 1, desde quando ele é confrontado, mesmo jovem, no capítulo 6, e assim sucessivamente, nós vamos se deparar um moço que tem orado, que tem se colocado na posição diante de tantos conflitos e tem alcançado graça diante de Deus. Mas agora chegou o momento da sua vida que ele está na mesma prática, no mesmo posicionamento, na mesma aplicação que ele aprendera, que ele viu e obteve respostas, vitórias, cuidado, livramento. Agora ele se depara na mesma situação, nada mudou. É o mesmo Daniel. E uma oração sincera. Uma oração única, que ele não aprende olhando para os outros, sendo repetitivo, ou quem sabe usando até mesmo inteligência artificial para falar com aquele que sonda e conhece o coração. Não, a sua oração é genuína, a sua oração é sincera, ao ponto de ele reconhecer não somente o pecado de uma nação, de um povo, onde ele está inserido, aonde faz parte da sua vida. Ele também reconhece os seus delitos, os seus pecados. Ele conhece as suas fraquezas, as suas limitações. E assim ele ora ao Senhor dizendo: Deus, perdoe os meus pecados, o pecado do seu povo, dessa nação de Jerusalém. Não olha assim para nós, se compadece, misericórdia de nossas vidas. E ele vai continuando orando, ele vai continuando se expressando, falando com Deus: Deus, tenha de misericórdia, mas também, Senhor, age. Porque uma coisa é nós orarmos, outra coisa é obtermos uma resposta. E a outra coisa é ver o agir de Deus em nossas vidas. Então ele é bem sucinto e direto: Deus,
atende a nossa oração. Senhor, além de eu saber que o Senhor atende a oração, nos perdoa. Mas além de nos perdoar e de nos ouvir, Senhor, age. É assim ou não é? Às vezes oramos e sabemos que existe um Deus que está nos ouvindo. Sim ou não, igreja? Às vezes oramos e sabemos que existe um Deus que está nos respondendo. Sim ou não? Mas cadê o agir? Cadê o agir? Porque o nosso Deus é um Deus que fala, sim ou não? O nosso Deus é um Deus que responde, sim ou não? Mas Deus é um Deus que age, sim ou não? Cadê o agir? Se eu aprendo e tenho uma vivência, se eu tenho experiência de falar, de ouvir resposta e de ver o mover de Deus, mas cadê o mover de Deus agora? Sabe que entendemos? Que a oração nos leva além, nos coloca em ambientes que nós muitas vezes não estamos preparados, mas a vivência, as experiências nos faz galgar lugares desconhecidos na oração. Posso estar falando aqui com algumas pessoas que já teve experiência de orar e de imediato obter resposta e o agir de Deus na sua vida, sim ou não? De repente estou falando com algumas pessoas que já viram, às vezes no seu pensamento, um falar um particular com Deus, e Deus, pela sua bondade e misericórdia, agir em favor da tua vida. Assim, meu Deus, eu estava falando com Deus agora, como que Deus pode me responder? Como Deus me ouviu? Como Deus atentou? Não para as palavras, mas para os meus pensamentos. Aí chega um momento que Deus permite que nós vamos mais profundo. Tem momentos que Deus exige que nós venhamos para um lugar mais profundidade. E nesse lugar, a resposta não vem de imediato. Porque é igual um exercício. Nosso corpo vai acostumando. Aí nós chegamos diante de Deus, ficamos nos pensamentos, já falei com Deus. Chegamos diante de Deus, dobramos os joelhos 5 minutos. Se é que estamos dobrando nossos joelhos, né? E queremos resposta, direção. É o lugar, é a igreja. Não é o lugar, não é a igreja. Muitas vezes é você. Que Deus quer que você se mova, não do ambiente, mas dessa praticidade que virou uma rotina na minha e na tua vida. E mergulhamos num lugar onde somente o Senhor pode nos conceder para entrarmos. Quer viver o novo de Deus, mas não faz nada para viver o novo de Deus. O Deus que livra da cova dos leões, Daniel conhecera. O Deus que mudou o decreto do rei, ao ponto de ele se deparar, não se contaminando com os manjares do rei, Daniel conhecera. Mas você percebe que é algo gradual. Está diante dos servos do rei, não quer comer esse tipo de alimentação. Deus é fiel para com eles, porque ele fala que não vai comer, mas ele vai para onde, irmãos? Ele vai para a oração. Foi um decreto deliberado sobre ele. Ela está na cova dos leões, mas ele permanece como, irmãos? Na oração. Agora ele está num lugar tranquilo. Ele está num posicionamento, se deparando com algumas adversidades, sim. Olhando para o povo, olhando para a sua própria vida, sim. Mas a guerra que ele adentrou não estava colocando ele diante de nenhum tipo de leão, nem urso, nem inimigos humanos, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Agora ele está se deparando com uma guerra espiritual, que mesmo na oração, os olhos dele não estavam contemplando. Mesmo tendo experiência, os olhos dele não estavam vendo. A resposta, quando veio, deliberou para ele o que ele estava enfrentando. Quem me ouve, diga amém. Tem coisas que você não vai conseguir entender por aquilo que você já viveu, por aquilo que você já passou. Quem me ouve, diga amém. Tem coisas que não estão fundamentadas nas suas experiências.
você não já viveu tudo, você já não experimentou tudo. O reino de Deus é muito mais abrangente do que você possa imaginar. Tem coisas ainda que Deus quer que eu e você vivenciamos. Mas eu lhe pergunto nesta manhã: será que estamos preparados para entrar na dimensão que Deus tem reservado para nós? Orar para não comer determinado tipo de alimento, eu sei. Orar para enfrentar uma cova de leões, eu sei. E orar para o céu ficar de bronze, para viver sem resposta, andar numa direção a qual não sabe, e ainda esperar com confiança. Porque passou-se um dia e a resposta não veio. Passou outro dia e a resposta também não veio. E aí, Daniel, quem é você? Eu sou aquele que reconhece os meus pecados, reconheço aqueles que estão à minha volta. Estou diante de um Deus que atende, um Deus que responde e um Deus que age. E eu estou no meu lugar clamando por misericórdia. E a Bíblia diz que o céu se abriu, porque o mesmo Gabriel que outrora ele vira na sua visão, tocou sobre ele. E ao tocar sobre ele, chamar a sua atenção. Sabe o que é lindo aqui? Porque quem tem vida de oração, irmãos, por mais que não está tendo resposta, uma direção, ou sendo correspondido como espera, nada tira a sua atenção, a não ser o céu. Eu aprendi a me colocar numa posição, eu aprendi a buscar a Ele com uma intensidade. Que o mundo está um caos, a nação está em pecado, eu estou vendo meus delitos, não estou tendo resposta, não estou sendo atendido, não estou vendo o agir de Deus, mas eu permaneço aqui. Deus, estou aqui. Pai, eu estou aqui. E a única coisa que chamar a sua atenção é o mesmo varão de uma visão, que não somente se apresentou voando, mas também tocou sobre ele. Está chegando um tempo de um tocar de Jesus diferente na tua vida. Está chegando um tempo de um tocar de Jesus na tua vida. Quem é que está preparado aqui nesta manhã? Quem é que já está disposto a ver os céus abertos, algo sobrenatural e um tocar divino na tua alma nesta manhã? Somente isto fez Daniel se atentar, olhar e ouvir o que Deus tinha para ele. E vim para te dar inteligência, vim para lhe dar discernimento. Não é porque você já viu o cuidado de Deus, não é porque você já viu o livramento de Deus, não é porque você já viu Deus te colocando em lugares altos, que você já viu tudo, que você já entende tudo, que você já discerne tudo, que é tudo do jeito que você acha, que você pensa. Ei, se coloque na posição de servo, permita Deus se revelar na tua vida. Vim lhe dar inteligência, mais. Se aquilo que Deus já me atribuiu, já me colocou eu nessa posição, nesse patamar, Deus tem mais. E Gabriel respondeu: Deus tem mais inteligência e discernimento, porque desde o primeiro dia que você aplicar o seu coração em buscar o Senhor, as suas palavras são ouvidas. Entenda que eu vou lhe dizer para você nesta manhã: as palavras que foram ouvidas não foi do pastor, de Daniel, não foram apenas do ciclo de oração onde Daniel congregava, não foi daquela irmã, daquele irmão que Daniel pegou o telefone, ligou dizendo: ora por mim. A oração
que Gabriel falou, que Deus ouviu, as palavras que o Gabriel falou que Deus recebeu, foi de quem, igreja? Foi de Daniel. Quem me ouve, diga amém. Então receba uma resposta de Deus. Deus ainda quer te ouvir. Deus ainda quer te ouvir. O que muda é a forma, o meio e a maneira que nós apresentamos diante dele. Mas as palavras que Deus ainda quer ouvir é as tuas. É as tuas. O interessante que Deus apenas poderia responder a Daniel aquilo que Daniel estava perguntando. Mas a resposta de Deus foi tão emergente, direta e objetiva, que traz para nós um entendimento nesta manhã. Eu vim te dar inteligência e discernimento de tudo aquilo que você está enfrentando, porque as tuas palavras foram ouvidas. Deus ainda quer te ouvir. A diferença está no princípio, no versículo 15 e diante, que nós lemos aqui. Qual é a forma e a maneira que você se apresenta de Deus em oração? Como eu e você temos se achegado diante do Senhor? Você não vê nas suas palavras Daniel murmurando. Você não vê Daniel colocando Deus contra a parede. Nós vemos Daniel falando com Deus acerca das suas misérias. Então já vai um conselho de Deus para a tua vida. Quer ver uma resposta de Deus alcançar a tua vida? Saiba como você se achega diante do Senhor. Lembra a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Reverência, temor. Venha a nós o teu reino. O que eu desejo em primeira instância na minha vida é aquilo que vem do alto, não o que o meu coração almeja. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque hoje eu penso um jeito, hoje eu quero uma coisa, amanhã, diante daquilo que eu estou vivendo, eu quero tudo diferente. Aí começamos a sofrer consequências daquilo que pedimos, que buscamos em dias anteriores. Aí começamos a questionar a Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que eu estou passando por isso? Porque você pediu, porque você desejou, porque você buscou. Tanto que o apóstolo Tiago nos ensina: pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Daniel sabia como se apresentar diante de Deus. E muitas das vezes nós não sabemos pedir e nem se achegar diante do Senhor. Mas mesmo assim, Deus está nos respondendo nesta manhã: eu vim por causa das tuas palavras. É as tuas palavras. O que é que está no teu coração? O que é que está na tua alma, na tua vida? Vou compartilhar um segredo que eu tenho para com Deus. Em dias e meses e anos anteriores, madrugadas anteriores, campanhas anteriores, de começar meia-noite, terminar às 3, 5 da manhã, eu orava a Deus, que eu achava lindo Deus usando o pastor Carlos Eduardo. Eu falava assim: Jesus, eu quero ser usado, estou disposto a pagar o preço. Mas quando o Senhor me der graça, me fala o íntimo, o oculto, o secreto do coração. As palavras, que como é lindo. E um dia me veio uma resposta numa consagração. Tem a coisa que eu já estava orando mais de meses. E eu falei para Deus: Deus, eu acho que isso aí não é para mim não. Porque você pede determinada coisa que às vezes não é para mim, não é para você. Deus não tem isso para nós. E amém. Seguimos em diante. Eu falei assim: Deus, orando o Senhor diante de outra causa. Aí numa manhã, irmãos, o servo de Deus veio ao meu encontro. Eu no último banco da igreja. Colocou a mão sobre meus ombros e disse: não pediu? Não quer? Hoje eu estou lhe concedendo esse dom.
Aí na minha cabeça, meu Deus, eu estou pedindo tanta coisa, nem sei o que eu pedi, Jesus. Mas quando ele diz assim, não diga que você não sabe o que você me pediu, porque eu sei o que você me pediu. Eu sei do sacrifício que você me pediu. Receba hoje o dom do discernimento de espírito. Quando disse isso, irmão, eu procurei o chão, eu procurei as paredes, eu procurei tudo. Para quê? Para expressar minha gratidão para com Deus. Porque é uma coisa que eu já tinha dado como perdido. E eu vi aquilo, uma graça de Deus. Não no meu tempo, não na minha hora. Mas um Deus que fala, um Deus que responde e um Deus que ainda age. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nessa noite, nesse amanhecer, minha esposa já brigando, meu Deus, ao horário, vamos. Eu estava falando com Deus, Deus, conceda aquilo a qual alguns têm pedido. Eu falei até com uns obreiros na sexta-feira. Quanto mais profeta, menos pecado. Quanto mais agir de Deus, menos erro e tropeço. Que aquele a qual almeja aquilo que é espiritual, que o Senhor conceda. Mas uma coisa eu lhe digo, está disposto a pagar este preço? Porque existe um Deus que está disposto a lhe conceder, a me conceder aquilo que eu e você ainda nem imaginamos. Mas será que há um desprendimento da minha parte e da tua parte para viver o novo de Deus na nossa vida? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus quer responder orações neste lugar. Deus quer fazer você viver experiências a qual você nunca viveu na sua vida. Deus quer levar você para um outro patamar. Mas será que Ele vai conseguir encontrar um coração disposto? Um coração genuíno, aberto, desprendido? Que ao invés de questionar, de murmurar, para dizer, Senhor, estou aqui, na mesma posição, na mesma direção, só querendo a inteligência e o discernimento para entender o entendimento trabalhado do Senhor na minha vida. Porque assim Daniel estava. E assim Deus o encontrou, assim Deus falou, assim Deus tocou sobre ele, e assim Deus lhe deu a resposta e a vitória. Por que Deus lhe deu a vitória? Porque uma das respostas para ele, além da inteligência e discernimento, é que Deus falou para ele assim, vim para lhe conceder o entendimento de toda visão. Não é de alguma parte, de alguma situação, é de tudo. É de tudo. Deus quer dar a compreensão de tudo acerca da tua vida. De tudo aquilo Ele tem para contigo. O que delibera é se nós estamos preparados para receber essa resposta para a nossa vida. Por isso que Deus é sábio. E Ele trabalha graduativamente. Para que em degrau em degrau nós possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor. E assim Ele confiará a nós aquilo que Ele tem reservado. Mas nessa graduação do céu tem um preparo. Além do desprendimento, tem um preparo do próprio Deus. E Deus manda lhe dizer nesta manhã que Ele está assim atendendo, que Ele está assim ouvindo, que hoje Ele está falando, e que a partir de hoje você vai ver o agir de Deus na tua vida. Agora eu lhe pergunto, está preparado? Está preparada? Será que estamos preparados? Porque o agir de Deus vem com cova de leões, irmãos. O agir de Deus vem com sentença, perseguições, afronta, medo, receio, dúvida. Mas eu te garanto, se permanecer na posição, tem um céu aberto, tem um toque e tem o agir de Deus na minha e na tua vida. Está preparado? Está preparada? Será que não chegou o momento de eu e você ir além com o Senhor? Será que não chegou o momento de eu e você desfrutarmos demais do Senhor? É uma guerra ficar na posição. É uma luta travada estar na posição que Deus nos confiou. O mundo não entende. O mundo não compreende.
aqui está minha irmã, que esse ano, depois de 24 anos, esse ano ela disse para mim assim: Vinícius, vigia, fica na posição de Deus. Falei, por que ele está falando isso? Ah, não, Vinícius, você já passou por tanta coisa que eu mesmo tive vergonha, porque eu não tinha resposta para lhe dar o que Deus estava fazendo na tua vida. Hoje eu entendo, hoje eu vejo. E quando ela falou isso para mim, eu fiquei pensando, falei, Jesus. E eu pensando que as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas renúncias estavam somente sobre mim. O constrangimento, a vergonha, a humilhação era somente sobre mim. Mas quando ela compartilhou isso que ela também enfrentava, quando as pessoas questionavam ela: nossa, Ariane, você está coçando, você está lutando, você passou por tanta coisa, olha o que você está vivendo. Oh, mas eu vejo seu irmão todo dia com uma Bíblia na mão. Ariane, eu vi seu irmão lá no cemitério, de novo, com uma Bíblia, com os folhetos, e não faz mais nada na vida. Ariane, eu vi ele de madrugada na esquina parado, conversando com um amigo dele lá com a Bíblia na mão. Seu irmão só vive com a Bíblia na mão. E ela não tinha resposta, sim ou não, filha? E ela chorava assim: eu não sabia o que dizer, Vinícius, porque eu não tinha vergonha de você, mas eu tinha medo do que poderia acontecer com você. Hoje minha tia não está aqui, mas eu lembro de uma tia minha dizendo assim: vigia com as suas escolhas, com a sua decisão. Enquanto você está aí fazendo tudo aquilo que os pastores querem que você faça, tem pastores pagando faculdade para os seus filhos e netos, galgando USP, galgando Mackenzie, vivendo coisas que você nunca vai viver, porque você está dando toda a sua força, toda a sua juventude para aquilo que é de Deus. Filho, toma cuidado, porque vai tirar tudo aquilo que você tem, e lá na frente você vai ficar frustrado. E eu falei assim: Jesus, não me deixe sair da tua posição, não me tire deste lugar, porque ainda é o melhor lugar que eu possa viver e passar a minha madrugada, a minha manhã, o meu entardecer. Não me tire, não me tire. Eu quero confessar uma coisa para vocês aqui. Até hoje, o adversário da nossa vida luta para nós sairmos de uma posição. Até hoje, parece que o esforço que eu e você façamos para lidar, para atuar, para compreender, para auxiliar pessoas, às vezes parece inútil e em vão. Porque o meu e teu esforço, às vezes para alguns, parece nulo. Invertem. Às vezes a pessoa olhar com cuidado, como o ser está olhando como perseguição, como uma afronta, como uma luta, como uma guerra. Ou quem sabe pensa que o olhar nosso para com a vossa vida é um olhar de desprezo, de descaso, e não é. Eu já estive neste lugar, já passei por isso, e eu não posso cair no erro que já tiveram comigo. Entenda uma coisa que eu vou lhe dizer para você: o maior desejador, a pessoa que mais anseia, que mais almeja o teu crescimento, o teu romper, o agir de Deus, o toque do Senhor na tua vida, está aqui diante de você. E o que eu profetizo hoje, que chegou o momento de Deus tocar, abrir o céu e agir na tua vida. E eu vou ver isso. Eu irei ver isso. Conheci uma mulher casada, jovem. Chegou na igreja quebrantada, pois seu esposo estava internado na UTI. E quando Deus fez um milagre, falou que ia fazer, falou para ela assim, e para ele, e para a mãe dele, porque eu vi o movimento da mãezinha dele, né? Vai lá, pede oração para o irmão. Nós estávamos na igreja, acabado o culto. A mãe cutucou, vai lá, pede oração para o irmão. Aí ele falou: não, quem pediu oração, mãe? Deus já falou na palavra, vou pedir oração, não. Aí eu olhei a situação e falei: opa, vem cá, irmão, quer uma oração? Mas deixa eu te dar uma palavra para você. Deus vai agir na tua vida, e os meus olhos vão contemplar essa obra que Deus vai fazer na sua vida. Hoje é um pregador, músico da obra de Deus, pai de filho, casado, filho. O que eu quero dizer para você? Eu vou ver o agir de Deus na tua vida também. Mas um segredo de Daniel nós precisamos tomar posse, porque é uma luta travada para nos tirar de uma posição. E o diabo não tem poder de tirar você dessa posição. É eu e você que damos legalidade a ele para isso. Quando a afronta veio, Daniel estava orando.
Quando a resposta não veio, Daniel permaneceu orando. E a direção de Deus para a tua vida é essa. Não saia da posição aonde você se fortalece, você se edifica e você permanece na direção de Deus para a tua vida. Qual é, pastor? Orando. Por que você deixou de orar? Porque as tuas palavras a qual Deus quer responder, Deus não está ouvindo mais. Quem te disse que o texto sagrado que diz que não é por muito falar que nós não seremos ouvidos, que nós seremos ouvidos, condiz com a oração? Não tem nada a ver. Quanto mais eu e você orarmos, falarmos, se relacionarmos com aquele que quer nos ouvir, mais além eu e você iremos diante do Senhor. Eu vejo um pulsionar de Deus na nossa vida, um romper de Deus na nossa vida. E pessoas que nesta semana, guarde isso que eu estou dizendo em nome de Jesus, nesta semana, além de obter resposta de Deus para a sua vida, vai ter experiência sobrenatural na oração. Deus vai te encontrar você naquela sala, debruçado naquele sofá. Deus vai te encontrar naquela cama. Deus vai te encontrar você com a cara no pó naquele quarto, naquela cozinha, lavando aquela louça. Não importa o ambiente e o lugar. Assim diz o Senhor: não deixe de orar, porque os céus vai se revelar a você por esses dias. E lindo é, irmãos, ver o mover, o agir de Deus, não somente ouvindo de determinadas pessoas, nós desfrutando dessa experiência. E às vezes nós paramos assim: meu Deus, eu estou ficando louco. Será que é coisa da minha cabeça? Será que vem de mim mesmo? Jesus, misericórdia. E eu posso te garantir, não é coisa da sua cabeça. Você te ensinando como ouvir a sua voz. Mas para isso, o que Deus quer é ouvir as suas palavras. Deus, não se preocupe a maneira a qual você tem que se expressar, como você deve falar. Só vigie e se preocupe de quem você está se apresentando e de que forma você está se chegando diante dele. Não esqueça o temor, não esqueça a reverência, não esqueça o cuidado, mas a sinceridade e a singeleza do teu coração você deve ter com ele. Se coloca sobre os seus pés.